Bom dia. Bom, nós vamos começar então mais um seminário promovido pelo Observatório de Saúde da Região Metropolitana e pela Fundap. Meu nome é Eduardo, eu estou aqui representando a Fundap, ok? O seminário de hoje é desempenho do SUS na região metropolitana de São Paulo, né? Daqui a pouco a gente vai informar um pouco mais sobre esse estudo feito pelo pessoal do PROASA, ok? Eu gostaria então de dar boas-vindas, né, a todo o público, tá? Aos expositores e debatedores que vão se apresentar oportunamente. Eu vou pedir para o Dr. Pedro Dimitrov então fazer as honras apropriadamente desse evento. Muito obrigado. Obrigado, Edu. Então, bom dia a todas e todos. É mais todas do que todos, né? Nós estamos dando continuidade aos nossos trabalhos na realização de mais um seminário. Quer dizer, nós realizamos já vários seminários nesse estilo e, dando continuidade, vamos trabalhar hoje com um tema muito interessante, um trabalho muito interessante que vocês terão a oportunidade de acompanhar. E gostaria, então, de início, fazer uma pequena apresentação da nossa equipe e do nosso observatório. Óbvio que todos vocês praticamente já conhecem, já ouviram falar do observatório umas 10 vezes, né? Toda vez a gente repete a mesma história. Mas é importante registrar. O Observatório de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo foi instituído por 4 instituições, 4 membros: o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e o COSEMS. São 4 instituições que, em comum acordo, decidiram que deveria ser implantado uma instância de análise das condições de vida e saúde da população da região metropolitana. Isso no começo de 2002, 2003. Aí ficou um ano, 2 anos sem possibilidade de viabilizar esse observatório. Depois, 2005, 2006, isso foi concretizado, se acertou a forma de funcionamento, todo o seu mecanismo, e foi sediado aqui na Fundap. A Fundap, portanto, é a instituição que nos recebeu e nos apoiou e nos auxiliou em todo esse processo até hoje. Tá certo? Toda a infraestrutura do observatório é garantido pela Fundap. Esse observatório, então, tem por objetivo olhar as condições de vida, de saúde da população da região metropolitana, e ele foi organizado em 6 eixos de observação. O primeiro é as condições de vida e saúde propriamente dito, tá certo? Depois a questão, ou seja, quais são os problemas de saúde existentes na região metropolitana, e como é que eles aparecem, em que dimensão, em que local geográfico. Depois a questão da força de trabalho, quer dizer, eu tenho os problemas, qual é a minha força de trabalho? Quais são os trabalhadores que eu tenho nessa questão? A questão da infraestrutura do ponto de vista de capacidade instalada, quais são os recursos, hospitais, centros de saúde, unidades que eu tenho para atender esses problemas. É um outro eixo. Financiamento e gasto é o dinheiro, qual o dinheiro que eu tenho para tocar essa questão. Depois, nós colocamos uma novidade, entre aspas, na área pública, que é a gestão do conhecimento. Eu tenho os problemas, eu tenho as unidades de saúde, eu tenho a força de trabalho, eu tenho o dinheiro, e essa força de trabalho, ela está capacitada, ela está preparada, capacitada não pode porque o pessoal de educação permanente briga comigo. Essa força de trabalho está preparada, tem conhecimento suficiente, né, sobre os problemas e tal. Então essa é a questão de como você faz com que o conhecimento gerado na área da saúde circule rapidamente e seja disponibilizado para quem está atendendo a população. É isso, quer dizer, nossa meta nesse eixo chamado gestão do conhecimento é reduzir o tempo entre a geração de um novo conhecimento e a sua utilização no atendimento à população, na atenção à população. E por último, não o menos importante, ao contrário, o mais importante, dentro da nossa visão de saúde coletiva, que é a participação da população.
tá certo? Quer dizer, participação e controle feito pela sociedade, que no caso do SUS já está mais do que instituído, estabelecido, que são os conselhos de saúde. Então são esses 6 eixos que a gente trabalha, de início, condições de diagnóstico de saúde, depois a capacidade instalada para atender esses problemas, nessa minha capacidade instalada, forças de trabalho, dinheiro e circulação do conhecimento e participação em controle social da população. Essa metodologia ela é aplicada na região metropolitana em 3 patamares. Nós temos a região metropolitana como um todo, tá certo? São 39 municípios. Depois nós temos as regiões de saúde, que no caso atualmente são 6 regiões de saúde, né? E no patamar no nível dos municípios. Então nós temos 39 municípios, 6 regiões de saúde e a área metropolitana como um todo. Os dados que nós disponibilizamos, que nós estudamos, nós sempre fazemos esse esforço de distribuí-los nesses 3 patamares. Às vezes tem informação que você não consegue analisar só no nível do município, então ela é analisada no nível da região, das 6 regiões. Aí, dependendo do problema, da situação, da questão que está sendo estudada, ela é analisada nesses 3 patamares sempre que possível, né, na região metropolitana, regiões de saúde e municípios. Bom, com esse tipo de estrutura, com esse tipo de trabalho, a gente tem feito uma quantidade enorme de estudos, estão todos disponibilizados no nosso portal, né, no nosso portal que chama Observa Saúde. Se vocês entrarem no Google Observa Saúde, já vai encontrar lá o Observatório de Saúde da região metropolitana e lá vocês encontram todas essas informações. A nossa equipe é muito pequena, tá certo? Ela sou eu, que em princípio atualmente aposentado, voluntário, 1 ano sem nenhum contrato, trabalhando para não fechar o observatório. Dr. Álvaro Escrivão, por enquanto não aposentado, ele foi meu aluno, é mais novinho um pouco. Depois nós temos a Beth, aposentada, voluntária, trabalhando mais de anos sem nenhum contrato. E temos o nossa grande aposta para o futuro, que vai sustentar esse observatório por mais uns 20 anos, que é o Rubens, que está ali atrás. Olha, o sociólogo, mestre em ciências sociais e atualmente doutorando, tá certo? Fazendo doutorado na área, e que tem colaborado conosco também voluntariamente já há um bom tempo, né? De vez em quando ele tem a bolsa de mestrado, a bolsa de doutorado, então ele dedica um tempo aqui para a gente e fundamentalmente ajuda os desesperados dos alunos do Álvaro, do Proasa, tá certo? Que não entendem nada de epidemiologia, não entendem nada de bancos de dados, e ele que vai orientando lá como é que entra no ministério, como é que entra não sei aonde, coisas do gênero. Óbvio que não é verdade, porque o Álvaro é um bom professor, então os alunos do Proasa também são bons alunos, mas fazem uma boa parceria entre o Rubens e os meninos aqui do Proasa. Bom, assim é que nós trabalhamos e produzimos e disponibilizamos informações. Nosso papel é mostrar uma certa realidade naquele território, naquele problema que nós estamos estudando. Todas as providências devem ser tomadas pelas autoridades competentes do SUS. Ou seja, é o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Secretária Municipal de Saúde, Secretária Estadual de Saúde. Nós não temos nenhuma intervenção na linha de mando, na linha de tomar decisão e tomar providência. Nós somos apenas os analisadores e disponibilizadores de informações. Tudo bem? Acho que deu para entender mais ou menos o que o observatório faz, como é que funciona, e está aí, e continua existindo enquanto nos permitirem fazer esse tipo de trabalho que é extremamente útil para a sociedade. Hoje nós estamos já com a presença, ficamos muito felizes aqui com Jorge Arada, atualmente secretário, como é que é? Diretor, né? Diretor, né, de uma área importante do Ministério, ele vai se apresentar depois, que é o nosso palestrante de hoje, o Jorge Arada. Estamos aqui com Arnaldo Sala. Onde é que se escondeu o Arnaldo? Está aqui? Arnaldo Sala, que é o outro palestrante, representando a esfera estadual. Então nós estamos aqui com o Ministério, com a esfera estadual, e depois nós estamos também dentro desse pedaço, tratando mais no nível dos municípios da região metropolitana, a Vânia, que deve estar chegando, e se a Vânia se atrapalhar no trânsito, está a Neide, que é a diretora de planejamento lá da DRS1, que pode estar, que estará aqui representando o DRS1. Então são essas 3 pessoas que estarão falando conosco, e depois a gente abre um espaço para perguntas, debates e discussões e tal.
Durante a exposição das pessoas, obviamente que, se tiver dúvida do que o sujeito está falando de entendimento, óbvio que pode interromper e perguntar, né? Se for para discussão, aí deixa para o final para a gente poder dar oportunidade para todo mundo discutir, certo? Antes disso, então, agora, na sequência, o professor Álvaro vai, junto com os seus pupilos, vai fazer a apresentação do trabalho, para quem não teve oportunidade de ler, porque ele ficou um mês disponível no portal do Observatório, né? Mas quem não teve oportunidade de ler o trabalho lá, vai ter aqui uma apresentação muito breve do trabalho, de alguns aspectos do trabalho, e a partir daí os debatedores, os nossos palestrantes estarão fazendo as suas intervenções. Então agora o Álvaro dá continuidade com a sua exposição com seus alunos. Bom, professor Álvaro é professor da Fundação Getúlio Vargas e membro, participante do Observatório desde o início, foi servidor público estadual, atualmente é aposentado do Estado, tá certo? Continua sendo servidor público municipal e professor da Fundação Getúlio Vargas. Bem, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradeço a presença de todos vocês, o nosso professor Peter Spink, da Fundação Getúlio Vargas, os outros que o Pedro já saudou. E é um prazer estar aqui apresentando mais um trabalho feito por esse grupo de profissionais, né, do PROASA, que, enfim, se dispõe, numa parceria que já dura alguns anos, a fazer uma leitura da saúde na região metropolitana de São Paulo. A lógica do observatório a gente faz algumas leituras, né, usando dados, etc., mas vocês que são dos municípios, que trabalham lá na frente, é que tem mais condição de interpretar o que está acontecendo do que a gente. A gente, na verdade, tira a fotografia, mas não conhece todos os cunhados, né? A gente conhece, né? Aparece o que é isso aqui, o que é aquilo lá. Só quem está na frente de batalha, que nem vocês, tentando fazer o SUS dar certo, né, lá na ponta, é que sabe direito, né, qual é o desempenho do SUS. O que a gente faz aqui é uma leitura. A gente tem feito leituras dos problemas, alguma discussão sobre eles, e sempre quando chega no pedaço da conclusão, a gente fica meio em dúvida, porque para produzir informação precisa ter informação. E boa parte das informações está na experiência de vocês aí na frente de batalha, né? Eu queria só apresentar primeiro o PROASA, para quem não conhece, rapidamente. É um programa da Fundação Getúlio Vargas, da IAESP, um programa que tem mais de 40 anos. Né? Quero também saudar a Margarida, que eu não tinha visto ainda, a minha chefe lá na Secretaria Municipal de Saúde, da Coordenação de Epidemiologia e Informação. Então, o PROASA é o Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar no Sistema de Saúde, é uma parceria muito antiga entre a Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Faculdade de Medicina da USP. É um programa com três patrocinadores, né? E ele tem uma residência médica e um aprimoramento profissional. Residência médica para os médicos, naturalmente, e o aprimoramento profissional para os não médicos, que ficam durante 2 anos estagiando no HC e em algumas outras instituições, né, vendo a prática da administração em saúde, e fazem o curso da Fundação Getúlio Vargas à noite, que é a parte acadêmica principal desse programa. Então, eles são profissionais muito bem formados, muito dedicados, e eles têm nos ajudado muito, junto com o Rubem, junto com a Beth, com o Pedro e tal, a analisar, a fazer essas leituras, né? Então, eu queria, com o Edu também. Eu queria, então, que eles levantassem para você ver quem eles são. Tá? Então, Patrícia, alguns são médicos, outros não são médicos. Não sei se vocês querem falar a profissão para eles saberem. Pode falar. A Patrícia tem dupla graduação. Carol. Ercília.
Vinícius. Eu. Guilhermão? Tem? Ah, o Marcão está ali. E? Marcelo. E o Rodrigão? Nosso apresentador, Rodrigo. Tá. Bom, então, hoje nós resolvemos, cada trabalho desse que a gente faz é um grande desafio, né? Alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis. A gente fazia umas coisas mais fáceis antigamente, mais fácil no sentido da complexidade, vamos dizer, acadêmica, né? Que era, por exemplo, estudar saúde mental, acidente de transporte, etc., porque é uma coisa meio fácil de estudar do ponto de vista conceitual, tem uns indicadores e tal. O problema é muito complicado de resolver, mas estudar é mais fácil. Mais recentemente, a gente começou a pegar alguns desafios complicados. Na turma anterior, a gente pegou o indicador de condições sensíveis à atenção primária, que todo mundo aqui acho que já conhece ou ouviu falar, e aí a gente resolveu enfrentar isso. Pegou esse indicador e foi ver como é que a região metropolitana estava em relação ao desempenho da atenção primária. E aí é muito difícil interpretar esses indicadores. Eles são muito fáceis. A gente, hoje em dia, tem muita facilidade de montar as matrizes, né? A gente põe a dimensão, monta a matriz, põe os indicadores, e divulga o indicador. O que ele quer dizer exatamente é uma coisa muito complicada, né? E dessa vez nós resolvemos pegar uma coisa muito interessante, que são os indicadores do PROADES, que o Rodrigo, que vai apresentar, ele vai contar rapidamente como é que foi construído isso, mas o PROADES fez uma matriz de indicadores que, teoricamente, devem dar conta da efetividade de várias dimensões, né, vários aspectos, né? Porque normalmente quando você constrói indicador, você precisa primeiro construir a dimensão. Desempenho do sistema de saúde, o que é isso? Né? É acesso, efetividade, tá. Muito bem, depois os indicadores. É isso que o PROADES fez, né? Aí a gente pegou 4 dimensões para as quais tinham dados, que era a efetividade, o acesso, a eficiência, né, e a adequação. Então a gente pegou essas 4 dimensões, porque as que tinham indicadores. Vocês vão entrar lá no PROADES, você vai ver um monte de outras dimensões que ainda não tem indicador. Aí a gente pegou os indicadores, e é isso que a gente está trazendo para analisar aqui. Está mostrando os indicadores, né, para vocês. Mas é muito complicado. Por exemplo, né, só vou pegar um exemplo, depois o Rodrigo também vai falar rapidamente sobre isso. Por exemplo, tem um indicador de avaliação que é porcentagem de pessoas que têm plano de saúde na região, né? E aí a gente não sabe interpretar isso. Isso é bom ou é ruim para o SUS? Isso significa que o SUS, ter muita gente que tem plano de saúde, significa que o SUS é bom, porque está conseguindo fazer as pessoas terem plano de saúde, significa que é ruim, porque as pessoas têm que ter plano de saúde. Então, esse a gente não usou, né, Rodrigo? A gente não usou esse indicador porque a gente não sabe interpretar. Mas o PROADES acho que interpreta, né? O que vocês acham? Positivo ou negativamente? Positivamente, né? Mas ele, na verdade, é muito mais um indicador socioeconômico do que um indicador de desempenho do sistema, né? Quem tem dinheiro pode comprar plano de saúde, né? Quem não tem, não pode. Ou quem trabalha em empresa, quem tem emprego, que tem plano de saúde. Então, na verdade, a leitura que vocês vão ter aqui é uma leitura feita por esta equipe do PROASA. Eu gostei muito do trabalho deles, espero que vocês gostem também. E eu passo imediatamente para o Rodrigo, que vai apresentar, como diz o Pedro, rapidamente. Eu quero aproveitar também, se tiver algum aposentado queira ser voluntário no observatório, já que o Pedro está chamando a categoria. Precisa. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Eu fui o único que não me apresentei ainda. Meu nome é Rodrigo, eu sou médico residente do PROASA. A gente vai fazer uma breve explanação. O trabalho é bem maior do que eu vou apresentar aqui. Está disponível no site do Observatório.
Isso. Até o momento deve estar uns 18 dias por aí. Vai ficar disponível, então, no site. É maior, vocês vão conseguir ver lá que o conteúdo é maior do que eu vou apresentar aqui. Aqui eu vou pontuar algumas coisas mais importantes do trabalho. Se tiver alguma dúvida, eu gostaria que vocês me interrompessem e perguntassem, ou deixassem por final também, não tem nenhum problema. Pediam só uma compreensão. A gente no começo fica um pouco mais nervoso, mas depois vai se soltando. Então, de antemão, já peço desculpa com relação ao meu nervosismo. Bom, então o título do trabalho é Análise do Desempenho dos Serviços de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo, segundo a matriz de indicadores do PROADES. É feito pela nossa turma do PROASA 2014-2015. E aqui está descrito os autores e o coordenador do trabalho foi o professor Álvaro. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a equipe do Observatório de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo, em especial o Pedro, o Eduardo, a doutora Elizabeth e o Rubens, que foi um componente fundamental no processo. Como já foi falado, é uma parceria então do PROASA com o Observatório, que a cada ano faz a produção de um seminário. A nossa agenda de hoje vai ser uma breve introdução, contextualizando as metodologias de avaliação do sistema de saúde, apresentar para vocês, para quem não conhece, a matriz de dimensão da avaliação do desempenho do sistema de saúde, o objetivo do nosso trabalho, que espero que a gente tenha conseguido atingir, eu acho que a gente atingiu, o método, que é como foi desenvolvido o trabalho, os resultados por cada um dos conceitos, e depois um desempenho global. Só vou pontuar mesmo nos resultados os principais pontos, senão a gente ficaria aqui, se estenderia muito. Uma discussão também de apenas alguns indicadores que a gente achou interessante destacar pelo desempenho não tão significativo. E depois uma conclusão. Bom, quando você pensa em avaliar um sistema de saúde, basicamente você quer atingir 3 objetivos. Prestação de contas daquele sistema, do objeto do qual você está avaliando, tomada de decisões estratégicas e para um aprendizado e melhorias do sistema do qual você está avaliando. Já a OMS, nessa declaração de Tallinn de 2008, já aborda a importância de se avaliar o sistema de saúde e não só avaliar o sistema pontualmente, em alguns aspectos, mas sim tentar fazer uma avaliação holística do sistema. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico dá tanta importância para isso, que na avaliação de performance do sistema deles, eles acham fundamental que você tenha ferramentas de avaliação da qualidade do sistema de saúde. Então, aí mostra para vocês a importância de você ter uma metodologia de avaliação. Em 2000, a Organização Mundial da Saúde organizou um indicador, elaborou um indicador que tinha o intuito de avaliar os 191 países que fazem parte da OMS e ranquear esses países segundo o desempenho do seu sistema de saúde. No entanto, esse relatório ele foi muito questionado metodologicamente por vários indivíduos da comunidade científica internacional, por vários problemas metodológicos, e a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, achou por bem que se deveria pensar numa outra metodologia na qual avaliasse tivesse indicadores de avaliação do sistema de saúde e que esses indicadores tivessem possibilidade de ser usadas para a elaboração de políticas públicas de saúde. No mundo, existem inúmeras metodologias, e são metodologias que foram utilizadas pelo próprio PROADES e inclusive por nós, no nosso trabalho, como referência bibliográfica, que são metodologias da OCDE, do Canadá, da Austrália e até que eu acabei não colocando aqui, Reino Unido. No Brasil, a gente tem então o PROADES como metodologia de avaliação do desempenho do sistema de saúde e também temos um outro grupo de indicadores e metodologia, que é o IDSUS.
para quem não conhece, essa daqui é a matriz de dimensões da avaliação do desempenho do sistema de saúde. Ela é composta por 4 dimensões, que são os determinantes da saúde, as condições de saúde da população, sistemas de saúde e o desempenho dos serviços de saúde, que foi nesse caso dessa dimensão que a gente concentrou o nosso trabalho. São formadas por inúmeros indicadores, muitos indicadores mesmo. Quando estava sendo elaborada a matriz, se chegou a um número enorme de indicadores e precisou ser feito um trabalho enorme para se selecionar quais indicadores entrariam nessa matriz. E foi utilizado inúmeros critérios, por exemplo, só para citar um aqui, um dos critérios utilizados foi se aquele indicador era possível, de acordo com a nossa estrutura de sistema de dados, se seria possível coletar os dados para a elaboração daquele indicador. Na composição da matriz, como eu já disse, existem inúmeros indicadores que já são utilizados em diversos países. Reino Unido, Canadá, Austrália, em muitos países da Europa. Então, não são, muitos dos indicadores aqui não são uma novidade, são indicadores já bem experimentados internacionalmente. Então, a gente se concentrou mais aqui nos indicadores de desempenho dos serviços de saúde. Aqui são os conceitos: efetividade, acesso, eficiência, respeito aos direitos das pessoas, aceitabilidade, continuidade, adequação e segurança. Por que PROADS? Por que a gente resolveu trabalhar com o PROADS? Primeiro que assim, você começa a estudar na literatura, existem inúmeros especialistas nesse campo da avaliação de sistema de saúde que consideram o PROADS uma boa metodologia. É uma metodologia que tem viabilidade na obtenção de dados para o SUS, tanto em sistemas de informação do Ministério da Saúde, como em dados do IBGE. É bem avaliada na literatura, como eu já disse, e é base de um importante índice de avaliação, o IDSUS. O IDSUS, a base teórica, parte da base teórica do IDSUS se baseou no PROADS. E apesar de ser utilizado, de ter muitos indicadores utilizados internacionalmente, ele é bem coerente para a formulação de políticas públicas no contexto brasileiro. Isso tudo está expresso na literatura específica. Falando um pouquinho agora da região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo é composta por 39 municípios, agrupados em 6 regiões de saúde, como estão expressas aqui. Tá? Alto Tietê, Franco da Rocha, Grande ABC, Mananciais, Rota dos Bandeirantes e São Paulo. São Paulo é a capital do estado e ela compõe por si só uma única região de saúde. É uma região enorme, a maior da América do Sul, um centro urbano maior da América do Sul, o maior do Brasil, e compõe hoje tem aproximadamente 20 milhões de habitantes, representa aproximadamente 19% do PIB brasileiro. Então, como vocês podem ver, é uma região bem significativa, de grande importância no cenário nacional. Interessante que a gente acabou colocando aqui o índice de desenvolvimento humano dos municípios para mostrar o quê? Apesar de toda essa questão de representar 19% do PIB, de ser uma região considerada rica, existe uma grande desigualdade entre os municípios. Assim como acontece no Brasil, acontece aqui na região metropolitana, com uma desigualdade muito grande. Então, municípios variando desde, como São Caetano do Sul, por exemplo, só para citar um exemplo, 0,862, como municípios que estão com 0,74, 0,70 de índice de desenvolvimento humano. Então, tem uma grande desigualdade. E essa desigualdade transparece no sistema de saúde. Então, aqui a gente tem uma grande variedade em eficiência e disposição dos dispositivos de saúde no território. Qual que é o objetivo do nosso trabalho? Verificar o desempenho dos serviços de saúde da região metropolitana de São Paulo a partir dos indicadores selecionados do PROADS, nos conceitos acesso, efetividade, eficiência e adequação. Então, daquela matriz que eu apresentei para vocês, dentro da adequação, a gente pegou acesso, efetividade, eficiência e adequação. Mais para frente eu vou explicar o porquê, apesar que o professor já tocou nesse assunto, do porquê que a gente escolheu trabalhar só com esses quatro conceitos.
como que foi o método, a metodologia do trabalho? Então, a gente pegou aquela dimensão de desempenho dos serviços de saúde da matriz do PROADES. Lá a gente pegou a efetividade, acesso, eficiência e adequação como conceitos. Dentro dessa dimensão de desempenho dos serviços da matriz do PROADES, os outros conceitos, infelizmente, ainda não têm indicadores elaborados e muito menos série histórica. Os únicos que possuem indicadores elaborados e série histórica é efetividade, acesso, eficiência e adequação. Foi só por isso que a gente escolheu esses conceitos. Os dados foram extraídos todos do site do PROADES, então está aberto para qualquer um, se quiser cruzar os dados os quais a gente utilizou. É de fácil obtenção, é uma ferramenta muito fácil de ser utilizada. Única informação que vocês não vão encontrar no site, que foi disponibilizado pela equipe da Fiocruz diretamente para a gente, foram os dados consolidados da região metropolitana de São Paulo. Porque como a gente está fazendo um trabalho em parceria com o Observatório, a gente achou interessante ter uma visão global da região metropolitana. Porque quem entrar no site vai observar que lá no site você só consegue a informação ou por regiões de saúde ou por unidades federativas. Então, no nosso caso, a gente pegou regiões de saúde e solicitamos à Fiocruz que enviasse uma planilha baseado nos dados, na base de dados que eles possuem da região metropolitana consolidada. Isso está disponível no trabalho que está na internet, então é possível consultar essa planilha. Como eu falei, a gente pegou as regiões de saúde e os dados por ajuste bruto. Infelizmente, não existia a possibilidade de a gente pegar um ajuste, por exemplo, fazendo um ajuste por idade e sexo, que seria o mais adequado metodologicamente, a gente reconhece isso, mas o site disponibilizava, no caso, para regiões de saúde, apenas o ajuste bruto dos dados. Com relação aos indicadores da região metropolitana consolidada, que foram esses que foram disponibilizados pela Fiocruz, tivemos problemas com 3 indicadores que a gente acha interessante abordar. No caso desse indicador, que é a distância média percorrida por mulheres de 50 a 69 anos que realizaram mamografia, esses dados não foram disponibilizados pela Fiocruz. A gente provavelmente acredita que por dificuldade metodológica. Os outros 2 indicadores, que é percentual de pessoas vacinadas contra a gripe, dentre as que possuem 60 anos ou mais, e percentual de pacientes com AVC que realizaram tomografia computadorizada nos primeiros 7 dias de internação, esses 2 indicadores, quando a gente olhou a planilha enviada, a gente achou que os dados estavam não muito fidedignos. A gente achou que os dados não estavam com algum tipo de problema, não eram muito coerentes com os dados que a gente cruzou, que estavam disponíveis no site das regiões de saúde. Então, provavelmente, algum problema também de coleta ou de trabalho com esses dados. Então, a gente achou interessante ressaltar isso no trabalho. O percentual de pessoas cobertas por plano de saúde, como o professor já bem abordou, a gente resolveu excluir do trabalho devido à dificuldade de interpretação. Porque a matriz do PROADES, ela trabalha com a avaliação do sistema, não especifica se SUS ou sistema no sentido mais amplo da palavra. Então, como poderia gerar essa dúvida do tipo, aumento da cobertura do plano de saúde, isso é bom para o sistema? Não é? Olhando pela ótica do SUS, isso é bom? Você ter pessoas migrando para o sistema suplementar, não é bom? Então, como não houve um consenso e poderia gerar discussões ideológicas a respeito do que seria bom ou não, a gente optou por excluir esse indicador do PROADES. Então, a gente acabou ficando com 34 indicadores ao todo. O que a gente fez na metodologia? A gente fez uma comparação, pegamos como se fossem 2 fotografias. Pegamos dados de 2008 e pegamos os dados de 2012. E observamos qual que foi a evolução nesse período. Evolução como fotografia mesmo, 2008, 2012. Então, por exemplo, 2008, um indicador 10, 2012, um indicador 12. Com essa variação, a gente foi olhar tanto na descrição dos indicadores, da ficha técnica dos indicadores, como na literatura. Primeiro, a gente precisa saber, aquele indicador, ele subir ou descer, é bom ou ruim?
Então a gente foi pela ficha técnica do indicador e por base na literatura nacional e internacional analisar aquele indicador, se ele subir é bom, se ele baixar é bom ou vice-versa. Foi feita uma avaliação puramente qualitativa e não quantitativa. O que eu quero dizer com isso? A gente avaliou só melhorou ou piorou, e não o quanto melhorou e o quanto piorou. Tá? Isso é importante que fique claro dentro do processo de elaboração do trabalho. Uma outra coisa que a gente notou quando estava trabalhando com os indicadores. Alguns indicadores chegaram com valores, possuíam valores ou muito altos ou muito baixos. Vou dar um exemplo aqui, partos hospitalares, que você já está em níveis assim de 95,6, 97, algo, que uma pequena variação não tem um poder discriminatório. Então, para a nossa metodologia, poderia dar que aquela região piorou naquele indicador, porém, com essa ressalva, não tem um grande poder discriminatório. Tá? Mas, isso, de qualquer forma, a gente adotou, sabendo-se disso, ainda assim a gente adotou a mesma metodologia que a gente adotou para os demais, porém com essa ressalva. Tá? Esses indicadores com valores muito extremos, teve a perda do poder discriminatório. Então, olhando isso, determinando se aquele indicador é melhor que ele suba, que ele desça, e batendo essa fotografia de 2008 e 2012, foi montado tabelas nas quais se atribuiu positivo para os indicadores que melhoraram e piora para os indicadores que pioraram, negativo para os indicadores que pioraram. Quando houve um empate, o que a gente chama de empate? Quando, por exemplo, nesse mesmo exemplo que eu estou dando, um indicador de 2008 ele era 10, no decorrer do tempo, em 2012, ele continuava 10, a gente considerou como negativo, como piora. Porque, na discussão que a gente teve de metodologia para esse trabalho, a gente considera que um sistema de saúde tem que estar sempre evoluindo, ele não pode estar estacionado. Então, empate a gente considerou como piora. Uma coisa importante do trabalho. A gente não considerou no trabalho o que ocorreu entre 2008 e 2012, tá? As oscilações que houveram no período. Tá? Isso também é um importante ponto da metodologia. Tá? Então, foram duas fotografias, 2008 e 2012, e não se considerou o processo entre os 2 anos, entre os 2 períodos. Foram feitas 2 análises, basicamente. Uma primeira análise, a gente pegou as regiões de saúde e fizemos uma análise que a gente chamou de vertical dentro dos conceitos. Depois, quando eu expressar os resultados, vai ficar mais claro. A gente fez uma análise, então, região de saúde e todos os indicadores daquele conceito, por exemplo, efetividade. Vamos imaginar que aquele determinado conceito tivesse 10 indicadores. Compunham 10 indicadores. Se aquela região de saúde, um exemplo, São Paulo, apresentou melhora de 7 desses 10 indicadores, a gente considerou que aquela região apresentou, naquele conceito, uma melhora. O contrário, se ele apresentou 50 ou menos, de 50% ou menos dos indicadores com melhora, a gente considerou que aquela região piorou naquele conceito. E a gente fez, em seguida, uma análise dos indicadores dentro dos conceitos. Uma análise que a gente chamou de horizontal. Qual que era o intuito dessa análise? Era ver, bom, será que existem indicadores que são, de certa forma, unânimes, ou para um lado ou para o outro, tanto ser indicadores que são muito bons, que todas as regiões apresentaram uma melhora, ou indicadores que todas as regiões, ou grande parte delas, apresentaram uma piora? Então, a gente fez essa análise também horizontal, utilizando o mesmo critério. Indicador com positivo em mais de 50% das regiões, a gente considerou que aquele indicador, dentro daquele conceito, teve um comportamento satisfatório. Então, apresentar aqui rapidamente os resultados, alguns resultados, como eu falei, eu vou só pincelar qual que foi, na apresentação, a abordagem que a gente resolveu adotar. De ressaltar alguns pontos que chamaram a atenção dentro do resultado.
Então, por exemplo, aqui, fazendo aquela análise, regiões dentro do quesito efetividade. O que é efetividade segundo o PROADES? O grau em que a assistência, serviços e as ações atingem o resultado esperado. Então, foram montadas essas tabelas, onde aqui, na horizontal, estão os indicadores. Peço desculpas, quem está aí no fundo talvez não esteja conseguindo ver com clareza. Acabou ficando um pouco pequeno. Na horizontal, então, tem os indicadores, nas colunas tem as regiões e a região metropolitana consolidada. Então, como a gente pode ver aqui no conceito efetividade, segundo a metodologia adotada por nós no trabalho, a região metropolitana de São Paulo apresentou uma melhora. Dos 10 indicadores, ela melhorou em 9, só não melhorou no indicador de taxa bruta de internação por pneumonia bacteriana para cada 100 mil habitantes com 18 ou mais anos. Alto do Tietê, Rota dos Bandeirantes e Franco da Rocha também melhoraram nesse indicador, né, nesse conceito, desculpa, enquanto que Mananciais, Grande ABC e São Paulo apresentaram pior. Franco da Rocha apresentou uma melhora expressiva também, e só não melhorou na taxa de mortalidade por diabetes e também na taxa bruta de internação por pneumonia bacteriana. Essa é aquela análise que eu comentei para vocês, vertical. Na análise horizontal que a gente fez, indicadores de efetividade, o que a gente observou? Que alguns indicadores, todas as regiões melhoraram. São eles: taxa bruta de mortalidade por hipertensão, a taxa bruta de internação por gastroenterite e a taxa bruta de internação por asma. Nesses 3 indicadores, todas as regiões apresentaram melhoras. Em compensação, taxa bruta de mortalidade por diabetes e taxa bruta de internação por pneumonia, novamente, foram as que apresentaram pior desempenho nas regiões de saúde. Aqui, não foi a pior, mas eu resolvi destacar pela importância dessa patologia no cenário de políticas públicas, que foi a taxa de incidência de tuberculose para cada 100 mil habitantes. Para esse indicador também, ele não foi o pior de todos, mas como vocês podem observar, apenas a Franco da Rocha, das regiões metropolitanas e São Paulo, apresentaram uma melhora nesse indicador. As demais regiões não evoluíram. Com relação ao regiões e acesso, ao conceito de acesso, sendo que acesso à capacidade do sistema de saúde para prover o cuidado e os serviços necessários no momento certo e no lugar certo. Observamos que a região metropolitana piorou, ficou bem equilibrado ali, mas pela nossa metodologia piorou, 45% dos indicadores melhoraram e 55% pioraram. Alto Tietê, Rota dos Bandeirantes e Mananciais melhoraram, sendo que Rota dos Bandeirantes, que apresentou uma melhora significativa, só não conseguiu avanço na taxa bruta de internação por artroplastia de quadril e no percentual de partos hospitalares, mas, de novo, lembra, percentual de partos hospitalares tem um poder discriminatório não muito bom. E as demais regiões, Franco da Rocha, Grande ABC e São Paulo, pioraram nesse conceito. Os indicadores de acesso que mais chamaram a atenção, que melhoraram em todas as regiões: razão entre o número de procedimentos de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos, taxa bruta de angioplastia para cada 100 mil habitantes e percentual de pessoas cobertas pelas equipes de saúde da família. Os indicadores com pior desempenho foram percentual de partos hospitalares, de novo, tem a questão do poder discriminatório desse indicador, taxa bruta de internação por artroplastia de quadril e taxa bruta de fasectomia para cada 100 mil habitantes. Com relação à eficiência agora, o conceito de eficiência, sendo que eficiência é a relação entre o produto da intervenção de saúde e os recursos utilizados para essa intervenção. Região metropolitana de São Paulo piorou nesse conceito. Alto Tietê, Franco da Rocha, Mananciais e Grande ABC melhoraram. E Rota dos Bandeirantes e São Paulo pioraram.
No caso de Franco da Rocha, que teve o pior apenas em um indicador, esse indicador foi o percentual de cirurgias de catarata realizadas em regime ambulatorial ou hospitalar com menos de um dia de permanência. Dos indicadores de eficiência, todas as regiões melhoraram no percentual de amidalectomias e adenoidectomias realizadas em regime ambulatorial ou hospitalar com menos de um dia de permanência. E o indicador que apresentou o pior desempenho foi o percentual de cirurgias de catarata realizadas em regime ambulatorial ou hospitalar com menos de um dia de permanência. Aqui a única região nesse indicador que apresentou melhor foi Rota dos Bandeirantes. Regiões, a comparação das regiões com o conceito de adequação, sendo que a adequação, o grau em que os cuidados prestados às pessoas estão baseados no conhecimento técnico científico existente. Podemos observar também que a região metropolitana consolidada piorou nesse conceito. Franco da Rocha, Mananciais e São Paulo melhorou. E Alto do Tietê, Rota dos Bandeirantes e Grande ABC pioraram. Em São Paulo, que teve uma melhora importante, somente percentual de partos cesáreos e percentual de meningites bacterianas que tiveram confirmação diagnóstica laboratorialmente, que não houve melhora. No caso da Rota dos Bandeirantes, que teve o pior desempenho nesse conceito, o único avanço houve no indicador percentual de pacientes com AVC que realizaram tomografia computadorizada nos primeiros 7 dias de internação. Fazendo uma análise agora horizontal dos indicadores de adequação, todas as regiões melhoraram no percentual de pacientes com AVC que realizaram tomografia computadorizada nos primeiros 7 dias de internação, e houve um resultado muito ruim, principalmente em percentual de meningites bacterianas que tiveram confirmação diagnóstica laboratorialmente. Também não tiveram um desempenho muito bom. Tempo médio de permanência hospitalar em pacientes com fratura de quadril, com idade igual ou maior que 50 anos, e percentual de partos cesáreos. Percentual de partos cesáreos aqui, somente a região de Mananciais apresentou melhora, e no caso de tempo médio de permanência hospitalar em pacientes com fratura de quadril, apenas São Paulo. No percentual de nascidos vivos de mãe que fizeram 7 ou mais consultas de pré-natal, que houve um resultado muito bom em todas as regiões, a única região que não evoluiu foi Rota dos Bandeirantes. Aqui, só para finalizar os resultados e vocês terem uma visão mais global dos resultados, São Paulo, então, apresentou apenas evolução, melhora no conceito de efetividade. Alto Tietê, Franco da Rocha e Mananciais foram as regiões que conseguiram um avanço no maior número de conceitos, cada um deles com um avanço em 3 conceitos. Agora, o que a gente vai fazer? Uma discussão. Como vocês puderam ver, alguns indicadores eu pontuei como negativamente. Tá? A gente vai fazer uma breve análise desses indicadores, para não se estender. O que essa análise é? Aqui não estou falando o que está acontecendo na região metropolitana. Aqui o que a gente fez? A gente fez um levantamento na literatura para tentar explicar o porquê que aquele indicador pode ser prejudicado ou pode ser o que pode influenciar negativamente ou positivamente naquele indicador, em termos de políticas públicas. No caso da taxa bruta de mortalidade por diabetes, ele é um indicador muito sensível ao envelhecimento da população, aumenta muito a incidência com o envelhecimento da população. As condições agudas da doença são consideradas causas evitáveis de óbito, ou seja, se você intervir, fizer um trabalho preventivo, é possível evitar que as pessoas morram por causas agudas dessa doença. E quais fatores que podem piorar o desempenho desse indicador numa determinada região de saúde? A deficiência na distribuição de medicação pela rede, incapacidade do sistema em diagnosticar precocemente e associação com outras doenças. Quais fatores que podem melhorar o desempenho do indicador? Acesso à atenção primária,
disponibilidade de recursos na rede, medicamentos, meios diagnósticos, como, por exemplo, no caso da diabetes, o leitor de glicemia, projetos de conscientização da população sobre a doença, conscientizar, fazer campanhas sobre hábitos de vida saudáveis, alimentação, prática de atividade física, e investimento em programas de alfabetização em saúde. Isso é muito interessante, que são programas de você instruir cuidadores e o próprio paciente sobre a sua doença, sobre como conduzir, sobre como identificar sinais de risco, sinais de que alguma coisa não está ocorrendo como deveria na evolução da doença. No caso da taxa bruta de internação por pneumonia bacteriana, outra doença muito sensível ao envelhecimento da população, mais comum, atinge de forma mais frequente a população mais idosa. Ela está inclusa também na lista brasileira de condições sensíveis à atenção primária. Uma causa potencialmente prevenível de hospitalização. De novo, se você der acesso ao paciente ao serviço no momento certo, na hora certa, é uma causa que é possível de você prevenir a hospitalização. Fatores que podem piorar o desempenho do indicador. Falta de acesso à atenção primária, novamente. Disponibilidade de medicamentos e profissional capacitado para o diagnóstico. Ausência de programas de imunização para grupos de risco. Isso é muito frequente na literatura, a questão da imunização e da importância da imunização para a prevenção desse tipo de internação. Fatores que podem melhorar o desempenho do indicador. Coordenadorias de imunização nos hospitais, pegando aquele paciente que já foi internado por um problema de pneumonia e você tem uma coordenação de estabelecer a vacina para aquele paciente de grupo considerado de grupo de risco já no momento da internação, até aqueles pacientes que estão internados por outro motivo, você ter a capacidade no seu serviço de organizar e vacinar aqueles pacientes considerados de risco. Programas de incentivo nas comunidades para aumento da cobertura vacinal e estratégias para a busca ativa de grupos de risco para vacinação. Alguns países fazem trabalhos com as unidades de saúde telefonando para a casa dos pacientes para verificar se o paciente foi se vacinar, correspondência. Hoje existe a possibilidade de usar alguns meios eletrônicos. É bem interessante essa questão das estratégias para a busca ativa de grupos de risco. Com relação à taxa bruta de internação por artroplastia de quadril. Mais uma vez, outro indicador muito sensível ao envelhecimento da população, porque a população mais idosa aumenta a demanda por esse procedimento. Fatores que podem piorar o desempenho desse indicador. O perfil socioeconômico menos favorecido, a distância do paciente aos serviços de referência, a dependência do acesso ao especialista. Aqui a gente tem dois problemas, porque dependendo de como o sistema é estruturado, você precisa primeiro garantir que o paciente tenha acesso à atenção primária. Na atenção primária, precisa ter um médico, um profissional lá com sensibilidade de reconhecer que aquele paciente precisa de um especialista. E aí tem o segundo problema, aquele paciente precisa de um acesso ao especialista. Então, aqui é uma questão bem delicada. E financiamento insuficiente, falta de políticas públicas com meta de performance. Em alguns países, observa-se que quando você começa a estabelecer metas de performance para os serviços que fazem esse tipo de procedimento, as filas de espera acabam girando de forma mais rápida. Fatores que podem melhorar o desempenho do indicador. Modelos de referência padronizados, critérios padronizados para uso de fisioterapia e serviço de home care. Estabelecer a figura de gerentes de casos hoje, que você consiga entender há quanto tempo aquele paciente está aguardando, se realmente o serviço no qual ele foi referenciado é o serviço mais adequado, se ele não está sendo referenciado de forma inadequada porque não seguiu um modelo de referência padronizado ou os protocolos de indicação para aquele procedimento. Então, essa figura dos gerentes de caso é muito interessante. E programas de educação para pacientes e médicos da atenção primária, porque existem inúmeros mitos acerca desse procedimento, que muitas vezes acaba atrasando o processo de chegada do paciente ao especialista ou ao centro cirúrgico.
A taxa bruta de fasectomia e percentual de cirurgias realizadas em ambulatório, eu coloquei no mesmo slide porque tratam sobre o mesmo assunto, que é a questão da catarata. 12 a 50% das pessoas acima de 65 anos têm catarata. De novo, mais uma vez, um indicador relacionado com o envelhecimento populacional. Fatores que podem piorar o desempenho desse indicador: a falta de financiamento adequado, os gastos indiretos do paciente, isso é uma coisa que não dá para a gente menosprezar, que muitas vezes é a dificuldade do paciente em obter transporte até o centro de referência, os custos que ele vai ter com perda de dias de trabalho, os custos indiretos para ele chegar até o serviço. Isso é uma coisa significativa e que muitas vezes, se você não pensar na elaboração de políticas públicas, em como resolver esse problema, o paciente não chega, ele acaba postergando aquele tratamento. O medo da cirurgia, uma coisa importantíssima que não pode ser desprezado. A falta de oferta ambulatorial, serviços que ofereçam a possibilidade de fazer o procedimento de forma ambulatorial. E no caso dos procedimentos ambulatoriais, com indicação ambulatorial, um grande problema é a presença de outras comorbidades. Isso aqui nos leva aos fatores que podem melhorar o desempenho do indicador. Se você não tiver a preocupação de fazer um bom trabalho pré-operatório em compensar esse paciente, normalmente isso se faz na atenção primária, esse paciente dificilmente vai ser um paciente candidato a fazer um procedimento ambulatorial ou de um dia de permanência no serviço hospitalar. Importante para melhorar o desempenho desse indicador: divulgação dos serviços que realizam esse procedimento, otimização dos centros cirúrgicos ambulatoriais, centros cirúrgicos que possibilitam que você faça essa cirurgia, que é uma cirurgia rápida, em longa escala. Melhora da avaliação clínica pré-operatória e estabelecer protocolos bem definidos para cirurgias ambulatoriais. O percentual de meningites bacterianas que tiveram confirmação laboratorial. A importância epidemiológica dessa confirmação laboratorial. Isso é muito importante para você, muitas vezes, identificar o padrão de distribuição do patógeno na população e também você detectar cepas resistentes, conseguir fazer esse trabalho preventivo. Fatores que podem piorar o desempenho desse indicador: uma falta de estrutura para a realização desses exames, a ausência do pedido médico, então uma questão cultural, muitas vezes, que ocorre no atendimento, o médico achar que basta o diagnóstico clínico, tá bom, ele sabe que aquilo lá é meningite, pronto, para que eu preciso fazer uma confirmação laboratorial? Isso é uma coisa que tem que se investir, nessa mudança de cultura. Falsos negativos dos exames convencionais, porque esse indicador do PROADS, ele pega apenas os métodos convencionais de diagnóstico. Por exemplo, não entra o uso da técnica do PCR. E essa técnica do PCR é uma técnica muito mais sensível. Então, muitas vezes você está tendo falsos negativos aqui, nesses exames, e não significa que aquela patologia não foi confirmada, que o exame não foi possível de detectar. Fatores que podem melhorar o desempenho do indicador: políticas de conscientização da importância do diagnóstico laboratorial, por esses motivos que eu já disse. Rever quais técnicas estão sendo mais utilizadas para a confirmação diagnóstica. Utilizar na rede técnicas mais sensíveis de diagnóstico e talvez rever o cálculo desse indicador. Acrescentar o PCR dentre os métodos que são aceitos como confirmação laboratorial. Tempo médio de permanência hospitalar nas fraturas de quadril. De novo, alta incidência na população idosa. Fatores que podem piorar o desempenho do indicador: técnicas cirúrgicas e anestésicas inadequadas, que acabam tornando o procedimento mais invasivo e aumentando o tempo de permanência. Período longo entre diagnóstico e cirurgia, isso é uma coisa muito importante. Em vários estudos demonstram que quanto mais você demora entre a fratura e a realização da cirurgia, maior vai ser o seu tempo de permanência no serviço. Ausência de locais para reabilitação e serviços de home care. Falta de protocolos clínicos padronizados e idades e comorbidade do paciente. Quanto mais idoso o paciente e quanto mais comorbidades esse paciente tiver, é quase inevitável que ele vai ficar mais tempo internado. Fatores que podem melhorar o desempenho do indicador: compensação pré-operatória do paciente. E aqui entra a importância de você ter, talvez, se pensar cada vez mais nos serviços de internação,
sempre um geriatra para fazer esse trabalho pós-operatório. No serviço de atenção primária, você ter pelo menos no serviço de matriciamento, um geriatra para fazer essa função de pré-operatório, para compensar muito bem esse paciente antes dele chegar ao centro cirúrgico. Geriatras, como eu já disse, e otimização de protocolos. Existem hoje, descrito na literatura, inúmeros protocolos de como você fazer uma analgesia adequada para esse paciente receber alta mais precocemente, a questão da mobilização precoce, a questão da cateterização só em casos realmente necessários, técnicas anestésicas. Então, existe muita coisa de cunho mais técnico que os serviços podem utilizar como benchmark de outros serviços que auxiliam na alta precoce do paciente. Percentual de partos cesáreos, isso acho que aqui todos sabem o quanto essa questão é discutida. É um fenômeno mundial essa questão da elevação do número de partos cesáreos. Fatores que podem piorar o desempenho do indicador. Formação dos profissionais de saúde. A formação é um ponto importante de atuação, pois existe uma preferência hoje na formação pela técnica cirúrgica. Hoje, se você passar nos programas de residência, durante a própria graduação médica, se preconiza muito a questão da cirurgia e muito pouco do parto normal. Organização da assistência obstétrica, e aqui entra a questão de remuneração. Se você tiver uma diferença da remuneração para o parto normal e o parto cesáreo, você tende a ter um maior número de partos cesáreos. Aqui também na organização da assistência obstétrica tem um problema um problema muito importante, que é a questão da analgesia do parto. Se você não estabelecer a importância da analgesia durante o parto, remete ao nosso terceiro problema, que é a demanda das parturientes. Existe uma questão muito séria do receio que as parturientes têm na dor do parto. E isso daí acaba sendo um ponto importante para se optar pelo parto cesáreo. Fatores que podem melhorar o desempenho do indicador. Sensibilizar os prestadores para a qualificação da assistência materno-neonatal, melhorar pré-natal para reduzir indicações cirúrgicas por condições clínicas, campanhas de informação sobre os tipos de parto. Aqui falando sobre uma questão muito importante, que é se tem hoje uma percepção por parte do público leigo, das parturientes, de que a cirurgia não tem risco. E isso todos sabem, não tem risco para ela e para o recém-nascido. E todos sabem que existem riscos cirúrgicos, os riscos inclusive são maiores do que do parto normal, que o parto normal tem uma melhor recuperação, e isso tudo muitas vezes não é divulgado para a parturiente. Então ela acaba tomando até uma decisão baseada em preceitos errados. E políticas públicas para estímulo da prática do parto normal. Concluindo, com relação à região metropolitana de São Paulo, a gente observou pelo nosso trabalho que existe uma necessidade de evolução na dimensão do desempenho dos serviços de saúde, que teve um excelente desempenho no conceito de efetividade. No entanto, esse desempenho no conceito de efetividade só é possível se o usuário conseguir o acesso. E como foi visto no nosso trabalho, o acesso foi uma dos conceitos que não evoluíram. Então, se porventura o paciente conseguir ter acesso ao sistema, ele consegue ter uma boa efetividade do seu tratamento. No entanto, essa efetividade, o que a gente observou analisando os outros dois conceitos, que são eficiência e adequação do serviço, que você consegue essa efetividade sim. No entanto, sem uma boa relação entre o produto da intervenção e os recursos utilizados e com práticas nem sempre alinhadas com o conhecimento técnico-científico disponível. Okay? Com relação aos indicadores, aqueles indicadores que a gente trabalhou que tiveram piores desempenhos. O que a gente observa? Que os serviços de saúde, de um modo geral, não estão preparados para enfrentar o envelhecimento populacional. Isso é uma dificuldade não só exclusivo do nosso sistema, de vários sistemas no mundo, de como a gente vai enfrentar o envelhecimento populacional. É uma transição demográfica, em alguns países essa transição já ocorreu,
de forma já está bem solidificada no nosso país, está ocorrendo assim a passos largos, e a gente precisa enfrentar essa questão do envelhecimento populacional. Além disso, a atenção primária evoluiu em muitos aspectos, como vocês vão poder ver no trabalho, quem consultar, que a gente teve evoluções importantíssimas na atenção primária, no entanto, ainda tem muito a melhorar. E como vocês viram, ela é fundamental para todas as outras níveis de atenção e acaba impactando positivamente ou negativamente nos outros níveis de atenção. E investir, importante isso, não investir só na parte, muitas vezes, de equipamentos de saúde, de tecnologia dura. É muito importante que se invista na qualificação dos recursos humanos. Inúmeros pontos aqui a gente discutiu a questão do como é importante a mudança de cultura, você estabelecer critérios claros de técnicos, de práticas, de boas práticas clínicas. Então, é fundamental um investimento na qualificação de recursos humanos e sempre, sempre políticas de informação ao paciente. É fundamental também que o paciente seja informado, tenha um bom acesso à informação, uma informação de qualidade e que impacte nas suas escolhas e como ele enxerga o sistema de saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso brilhante apresentador. Já está contratado para ser um voluntário no nosso observatório. Muito bem. Então, tem a impressão que foi razoavelmente clara a apresentação do nosso apresentador aqui e foi possível vocês terem uma ideia do trabalho. Óbvio que o trabalho tem muito mais coisas e vocês têm acesso ao trabalho como um todo na nossa página. Então, depois quem quiser aprofundar os detalhes aí, tem muita coisa mais para ser vista e discutida. Imediatamente eu passo a palavra ao nosso querido amigo Jorge Arada, que tem uma experiência muito importante na área da saúde, foi secretário municipal de saúde, foi presidente do COSEMES, foi várias coisas na área da saúde, tá certo? Então, e hoje ele está simplesmente numa coisa chamada o seguinte, para vocês terem uma ideia, a importância do papel dele aqui hoje. Ele é o diretor do Departamento de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. Não falta mais nada, é só fazer um planejamento estratégico, uma participação estratégica, está resolvido o resto da história. Então, o SUS só vai andar se esse camarada trabalhar direito. Eu só venho para apanhar, só vou nos lugares para apanhar. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, agradecer o convite, né, Pedro? E é uma satisfação muito grande estar aqui em São Paulo e poder compartilhar desse estudo que foi feito. Aliás, queria parabenizar a todos os autores, né, pelo processo aí que vocês desenvolveram. Tive a oportunidade de lê-lo. Pedro me encaminhou anteriormente, né, e acho que são análises como essa que nos ajudam e contribuem para que a gente venha aperfeiçoar o sistema, e acho que não só isso, mas também de engajar novos atores aqui, porque nós já estamos ficando meio velho, a fase do cabelo branco já passou, agora está caindo. Então, importante que realmente a gente tenha esse engajamento de novas gerações se incorporando no Sistema Único de Saúde, na medida em que nós temos aí um desafio muito grande, né? Estamos passando, inclusive, por um momento muito crítico no âmbito, seja da questão de financiamento, seja na questão política, e a questão do financiamento não só no que tange no âmbito federal, mas também no âmbito estadual, municipal. Então, há que minimamente a gente ter a capacidade e competência de poder ter atividades como essa para que a gente possa compartilhar as dificuldades e ver quais são as possibilidades, que não são poucas também, apesar de todos os problemas que a gente tem, no que diz respeito à produção de um sistema único de saúde mais organizado e fortalecido. Aliás, acho que a gente passa por um momento muito sério, muito grave, no que diz respeito também a que aparece na mídia, basicamente são só as coisas que não funcionam, né? Vide, por exemplo, a matéria que recentemente apareceu no programa
de televisão, que só aparecia a questão da atenção básica naquilo que tinha de muitos problemas. E é claro que nós temos, mas também temos que fazer o contraponto de que muitas unidades de saúde estão se aperfeiçoando, estão sendo construídas questões de melhoria, não só no que tange a questão da ambiência, mas também no que diz respeito à questão da gestão do cuidado. Acho que isso é inegável. Então, acho que a gente não pode ter uma parcialidade só no que diz respeito a valorizar o que está bom ou valorizar o que está ruim, mas acho que a gente tem que fazer aí uma discussão mais séria com a população. Como o Pedro colocou, atualmente eu estou no Departamento de Articulação Interfederativa, que está na Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, a SEGEP, no Ministério da Saúde. Estou lá há 9 meses, 10 meses, e com essa atribuição de trabalhar, seja os instrumentos de planejamento, como, por exemplo, o MAPA, o SARG-SUS, né, o Sistema Relatório Anual de Gestão, o CISPACTO também, e temos trabalhado o processo de contratualização, portanto, o COAP, e também no processo de regionalização. E também está atrelado a este departamento a Secretaria Técnica da Comissão Intergestores Tripartite. Então, existe realmente aí uma complexidade muito grande neste processo, e a gente está num processo desde o ano passado, né, claro, que antes também, mas de como que a gente trabalha essa questão do planejamento, da regionalização, da contratualização e da relação interfederativa, atrelado com as questões da implementação da rede de atenção à saúde, na questão de financiamento, porque se fica desatrelado, a gente corre sempre o risco de fazermos ações de forma fragmentadas ou muitas vezes burocráticas, cartoriais, e não é isso que a gente deseja. Por isso que estudos como esse, né, que foi apresentado aqui, que a gente vai estar discutindo ainda, acho que são de extrema importância para que a gente possa estar fazendo permear essa coisa da análise crítica com o momento que a gente está e que ações que a gente pode estar implementando, né? Então, acho que é muito importante nesse sentido, na medida em que aqui a região de saúde, a região metropolitana, ela tem uma complexidade enorme, né? Das 438 regiões de saúde que nós temos hoje no país, acho que as regiões metropolitanas têm uma singularidade muito grande. O nosso ministro tem colocado, inclusive, Arthur Quioro, que não dá para a gente desenvolver uma diretriz única, uma política única, dada a diversidade que nós temos no país. Há que se ter, assim como a gente tem o projeto terapêutico singular, né, no cuidado, na atenção básica, a gente tem que ter também um projeto de gestão singular para cada região. E a gente vê que mesmo na região metropolitana, nós temos uma singularidade muito grande, uma diversidade muito grande no que diz respeito à realidade dessas regiões. Acho que o resultado final, né, que foi colocado pelo Rodrigo, no sentido de que a região de Franco da Rocha, Mananciais e Alto Tietê, né, que tiveram uma melhora nesse processo, eu acho que é esta a lógica mesmo, né? No sentido de que, se a gente vai estudar eficácia, vai estudar efetividade, acesso, a gente tem que estar garantindo, dentro desse contexto todo, desse bojo todo, um processo de equidade, né? Porque na medida em que, por exemplo, a questão do parto cesárea, do acesso ao parto, na região do ABC, por exemplo, não melhorou, né, dentro da análise que vocês colocaram. Por outro lado, se a gente for ver, o acesso já está 97%, 98%. Não que não haja necessidade. Eu trabalhei em São Bernardo recentemente e nós tínhamos um problema muito grande no que diz respeito ainda a 150 partos por mês que não tínhamos um acesso adequado. Está sendo equacionado esse processo. Mas, comparado com a região de Mananciais, por exemplo, comparado com a região do Alto Tietê, essa dificuldade acaba sendo muito maior, né, Neide? Então, acho que estudos como esse são importantes nesse sentido também, né? A questão da região metropolitana de São Paulo ainda tem um outro desafio da conurbação e o borramento que existem entre as várias regiões, né? E se há necessidade de singularidade de cada região, há também a singularidade
territorial. A região aqui de São Paulo mesmo, existem várias realidades. Guarulhos mesmo, né? A região para lá do aeroporto de Cumbica é uma realidade, na região de Cumbica para cá é outra realidade, né? Então, a gente tem realmente essa dificuldade toda. Então, essa experiência que eu tive e que muitos dos membros que estão hoje no Ministério aqui na região metropolitana está sendo de fundamental importância para que a gente venha também fazer esse processo de discussão para dentro do Ministério da Saúde, junto também com o CONAS e CONASENS na implementação dessa rede, né? Questões como foram colocadas aqui, no que diz respeito, por exemplo, à traumatortopedia. Quando vocês colocam esse ponto, vem rapidamente à mente todas as dificuldades que a gente tem no que diz respeito ao acesso, não só à fratura de fêmur, mas todos os processos de traumatortopedia. E quais são as dificuldades que nós temos, não só no que diz respeito à implementação, e é necessário, de serviços, né, implantação de mais serviços de traumatortopedia, mas mesmo que a gente aumente o serviço, se a gente não modificar a lógica da atenção especializada, a gente vai continuar com este problema também, né? Porque como ela está apresentada hoje no que diz respeito, por exemplo, à atenção ortopédica, e não só ortopédica, acho que em várias áreas das especialidades, né, no caso da ortopedia, por anatomia, inclusive, né, por ombro, por coluna, joelho, mão, etc., etc., se a gente não modificar minimamente esse processo, não que não haja necessidade desses especialistas, mas só desta forma a gente vai continuar com uma repressão de demanda e uma falta de acesso muito grande, com risco tanto de mortalidade como de morbidade também, de sequelas, de complicação, não é isso? Esse é um problema sério. Na atenção da saúde ocular, a questão da catarata, existe um problema ainda de demanda, mas ela é a que mais talvez esteja equacionada, porque é uma questão bem pontual, né? Mas mesmo na catarata, um estudo que tem sido realizado lá, um trabalho que nós temos realizado no Ministério da Saúde, tem verificado o seguinte: tem se operado muita catarata. Aliás, às vezes até mais do que necessário, só que não necessariamente estão sendo submetidos a esta cirurgia aqueles que têm mais necessidade, porque a vasectomia está sendo realizada naqueles pacientes em que você demora 10, 15 minutos para fazer a cirurgia. Aqueles pacientes que têm uma catarata mais evoluída, que tem um procedimento que necessita de um maior cuidado, qualificação e tempo mesmo, esses muitas vezes não estão conseguindo entrar. Agora, esse é no processo da catarata. Quanto mais se a gente for falar do glaucoma, né, e aí a gente tem o problema do colírio, e se a gente falar do processo da retinopatia, diabética ou não, né? Então, são problemas que a gente tem no campo da saúde ocular também. Não basta só falar, vamos melhorar o oftalmo, mas em que áreas que nós vamos estar melhorando. Então, essa é uma discussão que a gente tem levado para discutir tanto a questão da atenção especializada, como também do mais especialidades, né? E não estar baseado a questão da resolução dentro da lógica que a gente tem ainda, né, como o Enio coloca, uma lógica inampiana, né, de procedimentos, da tabela SUS, não. Acho que como é que a gente consegue trabalhar com modelagens que sejam de módulos resolutivos terapêuticos mais abrangentes, né? E que a gente faça essa lógica que garanta toda a gestão do cuidado, não só do procedimento em si, mas também tanto no fator de promoção, proteção, mas também na questão do tratamento e continuidade do processo. E aí existem várias realidades diferentes de região para região. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, uma questão que dificulta, por exemplo, a cirurgia eletiva, e não quer dizer que só pela cirurgia eletiva que nós vamos resolver esses problemas, né, mas com a relação com os prestadores que nós temos a forma de contratualização. Esse é um problema que a gente tem que equacionar também, por exemplo, mas não é só esse. Se a gente não trabalhar também com a questão da lógica dos profissionais, a gente não consegue melhorar essa condição. A questão dos exames laboratoriais, ou de apoio diagnóstico de modo geral, que vocês tiraram a questão da meningite, né? Isso já detectar na suspeita, mas muitos outros problemas nós encontramos no apoio diagnóstico também. E, infelizmente, muitas vezes regulado pela lógica perversa de mercado, né? E não pela lógica da necessidade. Por exemplo,
eletroneuromiografia, que nós temos um problema sério, né? Ou na questão do oftalmo, no que diz respeito à questão dos exames complementares para subsídio da retinopatia. Então, acho que são problemas que a gente tem muito sérios. Então, acho que esse trabalho que vocês colocam, não vou entrar item por item, isso não é uma defesa de tese, né? Então, é uma análise de banca, mas eu estou tirando ilustrações em cima do que foi colocado, do quanto que são importantes estes processos que vocês detectaram e que este processo, né, essas informações todas, elas não são um fim em si, mas elas efetivamente têm que ser mecanismos reais de planejamento para os gestores, por isso que eu acho que tem que fazer mesmo uma ampla divulgação com relação a este estudo, para que a gente possa estar tomando as decisões necessárias também. E eu acho que assim, eles vêm confirmar, muitos dos pontos, confirmar questões que a gente já tem. Então, não temos que criar mais indicadores, na realidade. Os indicadores já estão postos. A questão é, quais são os indicadores sentinela, como vocês colocaram aí, né? E que podem contribuir para que a gente possa estar implementando a questão da rede. Então, atualmente, meia hora que eu tenho, Pedro? Rapidamente. Eu acho que, nesses pontos todos que vocês colocam, né, nós estamos fazendo uma discussão de que, primeiro, inseparável o nosso papel como gestor, independente de estar como gestor municipal, estadual, federal, indissociável a questão de atrelarmos os pontos de gestão sistêmica com as questões de gestão do cuidado e a gestão do conhecimento, né? E acho que foi muito o que você colocou também no final, né, Rodrigo? Então, acho que nessa linha, se é importante a gente trabalhar a questão da clínica, é importante trabalhar na questão da organização dos serviços, hoje fica claro para a gente que se no movimento dos 27 anos do Sistema Único de Saúde, nós passamos por um movimento muito centralizado do âmbito federal, antes na questão do INAMPS, por exemplo. Depois partimos para uma radicalidade no que diz respeito à questão do processo de municipalização, e ele se fez necessário, e se faz necessário. Hoje, acho que fica claro, deve ser consenso aqui nessa sala, de que não dá para a gente implementar a constituição de uma rede de atenção à saúde se a gente não trabalhar dentro de uma linha de regionalização, né? Então, acho que a regionalização tem que ser fortalecida. Não acredito que essa regionalização tenha que ser como um quarto ente federado. Acho que não se trata disso, como alguns autores, inclusive, têm defendido nesse momento, né? Mas aumentar a governança no que diz respeito ao âmbito regional, com um maior protagonista dos gestores municipais, com o protagonismo forte da gestão estadual, né? Com o protagonismo do gestor estadual. E extrapolando essa questão da governança, inclusive, para além da gestão da saúde, dos gestores da saúde, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que envolver os prefeitos nessa parada, né? Nós temos que envolver os outros atores do legislativo, por exemplo. Incluir os movimentos sociais, porque acho que houve uma certa dissociação também do que diz respeito aos gestores com relação aos movimentos sociais, né? Incluir, inclusive, na discussão, a relação dos atores da iniciativa privada dentro desse processo, porque senão a gente não vai diminuir, por exemplo, o indicador no que diz respeito aos partos de cesárea, né, no país, porque nos serviços privados, isso, em muitos lugares, estouram mais do que 90%. Se no país está em uma média de 34% aproximadamente, a gente tem, nestes serviços, em torno de 90%. Então, essa relação público-privada, ela também se faz necessária. Esse é um ponto, né, da questão da regionalização. O outro ponto é no sentido de que nós temos que aperfeiçoar a nossa relação federativa também, interfederativa. E, nesse sentido, embora eu hoje esteja no Ministério, eu concordo que, na questão do financiamento, por exemplo, os municípios eles não estão mais com a água batendo no nariz. Talvez em alguns lugares já tenha passado no nariz e o gestor sobe para respirar um pouco e desce, né? Porque em alguns lugares chega a quase 40% de participação. A média aqui no estado de São Paulo está em torno de 22% aproximadamente, não é isso? E houve um aumento, inclusive, também da questão do financiamento no âmbito estadual, até por conta da Lei Complementar 141,
né? Acho que não é que tenha sido uma questão de benevolência, foi uma questão de obrigatoriedade mesmo, que o campo da gestão estadual também incrementou a questão do financiamento. Mas, quando a gente coloca essa questão na relação federativa, ela é muito mais do que a dimensão do financiamento. Ela é na dimensão da política mesmo, né? E aí não se trata só da relação federativa entre gestor estadual, municipal e federal, mas a relação intermunicipal também se faz necessário de a gente aperfeiçoar, e inclusive no que diz respeito a mecanismos de um maior compartilhamento de gestão no campo administrativo mesmo, né? Então, acho que esse é um outro ponto que a gente tem discutido. O outro ponto que a gente tem colocado é de que os mecanismos de planejamento, dentro desse processo de regionalização e de governança, eles também têm que estar mais atrelados com a constituição da rede. Porque se a gente não atrelar a questão de planejamento com a questão de financiamento da rede e da organização desta rede, o planejamento vai continuar meio que sendo o patinho feio da história, né? E é uma área estratégica, né? A gente ter os diagnósticos, termos as ações que a gente vai desenvolver, contratualizar, monitorar, avaliar e aí fazer o pagamento efetivo, né? Então, acho que esse processo de regulação de atenção e os processos de planejamento, eles têm que ter aí, então, um atrelamento maior com a implementação das redes. E hoje, na perspectiva do decreto 7.508, né, onde se coloca as questões, por exemplo, seja da Renases, né, da Relação Nacional de Estabelecimentos de Saúde, da Rename, mas principalmente no que diz respeito à questão do mapa da saúde e de uma programação geral de ações de serviços de saúde, a PEGAS, que nós temos desenvolvido, inclusive já discussão adiantada com o CONAS, CONASENS, acho que abre uma perspectiva de maior aperfeiçoamento, porque a gente não está partindo do escopo da oferta de serviço ou da capacidade instalada só, mas a gente está trabalhando a partir das necessidades da população. E essa questão da necessidade da população, ela também deve estar regida no âmbito do aperfeiçoamento da regionalização das regiões de saúde no país, né? Porque hoje a gente sente também que há um movimento, e esse movimento realmente sempre é de idas e vindas, de que alguns locais trabalham a questão da regionalização embasadas quase que exclusivamente na questão da capacidade instalada e não na questão da necessidade. Isso, num primeiro momento, parece ser interessante, né? Na realidade, acho que tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, entre a questão da necessidade e uma capacidade mínima, seja na atenção básica especializada hospitalar, de cada região, ou na questão da saúde mental, por exemplo, ou na questão da saúde bucal. Porque se a gente não trabalhar dentro dessa perspectiva, a gente não vai garantir equidade nunca também. A gente sempre vai estar privilegiando quem tem mais capacidade instalada. Então, partir do processo de necessidades, mas garantindo potência política para essa região, de programação, de controle, de regulação. E poucas regiões no país são autossuficientes, das 438. Muito poucas têm a potência, por exemplo, que tem a região do Grande ABC, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né? Então, este é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Mas aí eu parto da necessidade, vejo a questão da capacidade instalada, faço o processo de programação, de regulação e trabalho os vazios assistenciais. Nessa questão dos vazios assistenciais, como foi colocado aqui, o movimento por aqui que vem ocorrendo nos mananciais, no Alto Tietê. Eu fui secretário de saúde 6 anos em Budas Artes. Então, passei muito por vivenciei mesmo essa questão da dificuldade que nós tínhamos lá, inclusive na questão do parto. Então, nesse tipo de trabalho, né, eu verifico qual que é a questão do vazio assistencial, tenho uma memória e parto para a questão dos mapas de investimento, tá certo? Sempre considerando que a gente vai ter limite de recurso e que a demanda sempre vai ser mais elevada, mas minimamente eu tenho uma capacidade de planejamento maior. Hoje temos muitas dificuldades para a gente estar equacionando esses problemas num curto espaço de tempo. Acho que a gente vai precisar de muito tempo ainda para implementar as ações que nós consideramos necessárias. A questão do financiamento é um problema que a gente reconhece.
Mas se a gente precisa de mais financiamento, a sociedade precisa se mobilizar e colocar de onde que nós vamos tirar esse financiamento também, né? Se precisamos do Saúde Mais 10, mas como é que vai ser a fonte de financiamento do Saúde Mais 10? Este é um ponto. O outro ponto que nós temos hoje muito sério é com relação às emendas impositivas, né? Que coloca para dentro do orçamento, no âmbito federal, a questão das emendas parlamentares. Mas se a gente tiver capacidade de governança, e aí por isso também, entre outros motivos, a participação dos prefeitos, dos secretários de saúde e da Secretaria de Estado, no que diz respeito àquele banco de memória do que é necessário de investimento para a região de saúde e não para o município necessariamente, a gente consegue minimamente atrelar essa questão do investimento na medida em que a gente está hoje com um limite de financiamento muito grande nesse processo. E, por último, no que diz respeito à questão das redes de atenção à saúde, né? Aliás, as redes temáticas, elas são uma forma de se organizar a questão das linhas de cuidado. Mas a rede é uma só. Eu costumo dizer que a gente pode ter uma gestante que seja adolescente e que tenha um distúrbio psiquiátrico, né? E que está numa gestação de alto risco. E pode ter tido aí um problema de urgência. Então ela vai passar pela RUI, vai passar pela RAPS, vai passar pela Rede Cegonha, tá certo? Mas o serviço é o mesmo, a unidade básica de saúde é a mesma, o CAPS está ali, a unidade de pronto atendimento, etc, etc. Então, como é que a gente trabalha essa concepção na rede? É no território vivo que a gente constrói essas relações. E aí a rede não é só de financiamento ou da linha de cuidado, mas é uma rede de relação entre as pessoas e de articulação entre esses vários gestores, e mais do que os gestores, né, os trabalhadores. Então, acho que esse é uma outra linha. Nós estamos em trabalho agora de fazermos um monitoramento das redes. Então, o Ministério já fez para dentro esse trabalho de monitoramento, mas agora, de forma tripartite, nós vamos começar o monitoramento neste mês da Rede Cegonha e da RUI, né, no país como um todo, para a gente estar trabalhando não só a questão do financiamento, mas ver onde foram os avanços, onde estão os problemas, né, e ver como é que a gente pode avançar também neste ponto. Mas acho que fica claro que dentro deste processo há que se trabalhar questões singulares, mas também questões que sejam diretrizes para o país como um todo. Temos que continuar qualificando mais a atenção básica, né, para que ela tenha mais resolubilidade e tenha mais poder no que diz respeito a, concretamente, fazer a orientação dessas linhas de cuidado e coordenar essa rede. É bonito falar, mas na prática, em muito poucos lugares isso acaba acontecendo, né? Então, acho que movimentos como Requalifica o BS, a questão do Mais Médicos, a gente minimamente está conseguindo equacionar problemas que foram históricos no que diz respeito à gestão do trabalho médico, por exemplo. Mas só isto a gente tem a clareza que não basta, né? Há que se trabalhar dentro de uma qualificação agora no que diz respeito a processos de tecnologia leve, como colocou aqui o Rodrigo. Por exemplo, a questão do acolhimento, que não é sinônimo de triagem, né? A questão da humanização, a questão de que a unidade básica de saúde possa fazer, sim, a questão de regulação de acesso de forma mais compartilhada com a atenção especializada. Temos que qualificar, por outro lado, a questão da atenção especializada, e não é só, volto a repetir, nos exemplos que coloquei anteriormente da oftalmo, da traumatorpedia, mas ela tem que ter uma outra lógica de organização sistêmica, né? De tal forma que não seja só uma ficha de referência ou contra-referência, mas como é que a gente faz uma gestão mais compartilhada da atenção especializada, seja nos modelos de cuidado, seja no que diz respeito ao matriciamento ou apoio integrado à atenção básica, como é que a gente garante segunda opinião e quais são os módulos, né, terapêuticos de cuidado, mais do que terapêuticos, para a questão da atenção básica. Então, essas são premissas que o nosso ministro tem colocado também. O desenvolvimento regional, eu acho que é um outro ponto também que a gente deve estar incluindo na nossa agenda, e nós temos participado pouco. Nós, que eu digo, o setor da saúde tem participado pouco da agenda do desenvolvimento regional, né? Trabalhando dentro dessa perspectiva da promoção da saúde, não só na linha comportamentalista, que é importante, né, mas como é que a gente trabalha dentro de um processo de maior intervenção nos determinantes sociais da saúde, por exemplo, trabalhando na cultura de paz ou na questão da prevenção de acidentes, né? Acho que esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. A questão do meio ambiente, né?
está muito intimamente ligada com o resíduo sólido, está muito intimamente ligado com o chikungunya ou com a dengue, por exemplo, né? Mas não é na perspectiva do patológico, é no sentido da promoção da saúde mesmo, né? Então, como é que a gente trabalha dentro dessa linha? Eu acho que a gente ainda também tem muito que avançar. Finalizando, está terminando já meu tempo? Tem um processo que eu gostaria de minimamente comentar com vocês, que é no que diz respeito também de que, dentro da perspectiva do Decreto 7.508, tanto o movimento de instalação do mapa, temos hoje um aplicativo, que é o mapa eletrônico, que nada mais é do que nós conseguimos agregar e fazer com que haja aí um interfaceamento entre vários bancos de dados, né? Desde o SQNES, com dados do IBGE, mas também com dados do CISPACTO, com dados do SIH, e de tal forma que nós temos nas 438 regiões mapeadas, né? Isso inclusive já foi feita uma apresentação para representantes de secretarias de Estado e do COSENS e de capitais, mas para esse ano nós estamos prevendo via PROAD fazermos essa disseminação em cada estado, com treinamento em cada estado de multiplicadores que possam estar atuando depois nas regiões de saúde, de tal forma que esse processo de disseminação do mapa, ele vai agilizar muito no que diz respeito à questão do nosso planejamento. Porque eu lembro que quando estava no ABC, nós fizemos o mapa, a Neide quase ganhou mais cabelo branco ainda, né, Neide? Que foram 4 meses aproximadamente, né, 4 meses, 5 meses, para um mapa de mais de 200 páginas e com uma dificuldade muito, quer dizer, essa parte a gente consegue facilitar, mas isso não tira a maior riqueza da produção do mapa, que é a realização da análise crítica, e em cima disso a gente poder trabalhar posteriormente na questão da programação geral, né, de ações e serviços. A PEGAS, ela é diferente da PPI no âmbito de que, primeiro, ela não a programação da PPI anteriormente, e São Paulo a gente tem essa necessidade, porque a gente não conseguiu avançar no processo de programação, ela tem um escopo regional, não um escopo só municipal, né? Parte do município, mas a negociação e a programação é feita no âmbito regional. Ela parte da questão das necessidades e não da capacidade instalada. E ela também evolui num sentido que inclui outras ações, por exemplo, a questão da assistência farmacêutica e da vigilância em saúde. Então, ela acaba sendo um leque maior para garantir a questão da integralidade. Então, esse é um processo que a gente está prevendo até o início do segundo semestre, estarmos iniciando também. O processo de regionalização, como eu coloquei, então, se parte dessa lógica da necessidade e não da capacidade instalada, né, ela tem um escopo aqui no estado de São Paulo também, no sentido de que a evolução, quando a gente estava no pacto, né, na época de 2007, 2008, revimos a questão do PDR, acho que foi muito dentro dessa dimensão. E fica claro para a gente também que região administrativa da Secretaria de Estado não é sinônimo de rede de região de saúde. Assim como também o escopo que depois, posteriormente, nós fizemos aqui em São Paulo da rede regionalizada de atenção à saúde, as RAS, né, que são 17, que tem um outro desenho também, ela não cumpre toda a necessidade da região de saúde, porque senão ela diminui essa questão da potência política que existe na região da governança regional, né? Então, acho que, agora, isso são questões que aqui no âmbito do Estado, né, Secretaria de Estado, COSENS, mas, acima de tudo também, os gestores municipais de cada região da saúde têm que estar levando em conta essa discussão. E, por fim, agora por fim mesmo, a questão de um outro processo que eu acho que é fundamental para a gente continuar esse debate, é de incluirmos nesta agenda a realização da 15ª Conferência Nacional de Saúde, né? A 15ª, hoje está ocorrendo a Plenária Nacional de Saúde lá, em Brasília. Já ocorreram as plenárias aqui, mas mais do que fazer os processos, né, estabelecidos das pré-conferências municipais, da conferência municipal como etapa, da conferência estadual, culminando com a conferência nacional, se é um marco e a gente tem que valorizar esse processo,
não basta só fazê-la, mas como fazê-la, acho que é um grande desafio para a gente. Então, a gente não quer que essa 15ª Conferência Nacional de Saúde tenham 1000 propostas aprovadas, porque senão vira uma carta de desejos, né? Não é um mecanismo político e técnico para que nos guie nos próximos 4 anos, né? Assim como agora tem o desafio dos planos estaduais de saúde serem elaborados também. E não adianta a gente querer isso só na nacional se a gente não tiver bem claro como que a gente pode estar construindo isso no âmbito municipal, né? Então, traçar essas diretrizes. O Conselho Nacional de Saúde no próximo pleno deve estar discutindo o documento norteador, mas a gente quer que sejam encaminhadas à 15ª Conferência a questão de que a gente trace as principais diretrizes para os próximos 4 anos, e não ações específicas. Isso não, e eu tenho dito, onde eu tenho ido, né, para conversar junto com os conselhos, no sentido de que a Conferência Municipal de Saúde ou a Conferência Estadual, ela não é exclusivamente uma etapa da nacional, mas deve ser discutida a especificidade do seu território também. E ter clareza de quais ações ali, das diretrizes que foram aprovadas, quais são do bojo municipal, quais são do bojo estadual e quais são do bojo nacional. E quais são dos bojos dos 3 ou de 2 entes, né? Então, acho que essa é uma lógica que ela deve ser colocada. E quando eu coloco que também ela deve ser um grande desafio, é como fazermos, a interrogação e o desafio é como é que nós também mobilizamos mais a sociedade civil no sentido de ter uma participação mais efetiva nas conferências de saúde, né? Que não seja uma forma cartorial ou que tenha só os profissionais que sempre tenham, mas que a gente inclua pessoas novas e que também as antigas se aperfeiçoem dentro desse processo da discussão. Então, acho que mais ou menos dentro dessa linha aqui, a gente vê aí as principais diretrizes dentro do trabalho que vocês desenvolveram. Encerro aqui, mais uma vez, agradecendo a possibilidade de estar presente com vocês, compartilhando, e parabenizar pelo trabalho que vocês realizaram. Viu, Escrivão? Obrigado. Agradeço ao Jorge pela sua intervenção, e acho que fica claro que o pessoal aí está preparando o passaporte, né? Porque eles vão ter que estar apresentando esse trabalho em vários lugares, né? Ficar viajando aí para ficar apresentando. Acabei de receber uma proposta aqui de que a diretora do DRS1, mas aqui representada pela Neide, deve convidar esses meninos para irem apresentar esse trabalho em cada região de saúde, discutindo com os respectivos municípios. Por exemplo, são 6 regiões, vai um para cada reunião de CIR, do Conselho Intergestores Regional, discutir o seu trabalho lá, mostrar o trabalho pelo menos, né? Ou seja, é contribuir realmente da resultado social para aquilo que vocês já produziram, né? Acho que isso é muito importante. Bom, nós chegamos, pela nossa programação, um momento de podermos esticar o pé e a mão aí fora, tá certo? Então, nós vamos fazer um intervalo para não... Nós estamos dentro do horário, né? O Jorge falou certinho, nós estamos aí praticamente... Uma reunião desse tamanho, com 10 minutos de atraso, ela é perfeita, tá certo? Nós estamos dentro do prazo, direitinho. Então, nós vamos ter aí 10 minutos de intervalo, depois retornamos com o Arnaldo Sala fazendo as suas considerações.